A mãe do milionário estava morrendo e, com as últimas forças, implorou: "Por favor, case com meu filho." A resposta dela mudou tudo. O sol de março castigava as ruas de Copacabana, enquanto Marina Silva caminhava apressada pelas calçadas lotadas, o uniforme branco de enfermeira já mostrando sinais do plantão que se estendera por 14 horas. Aos 28 anos, ela havia aprendido que a vida não dava tréguas para quem nasceu na Cidade de Deus e sonhava com algo além da sobrevivência diária. O Hospital Copacabana erguia-se imponente à sua frente, suas janelas espelhadas refletindo o movimento incessante da Avenida Atlântica. Marina suspirou profundamente, ajustando a bolsa no ombro, enquanto pensava na conta de luz que vencia na próxima semana e nos remédios que sua mãe, Conceição, precisava tomar para o diabetes. Cada real contava, cada plantão extra era uma pequena vitória contra a realidade que insistia em lembrá-la de seu lugar no mundo. "Marina!" A voz da supervisora de enfermagem, Carla, ecoou pelo corredor assim que ela entrou. "Preciso falar com você urgentemente." O coração de Marina acelerou. Urgência, no hospital, raramente significava boas notícias para uma enfermeira em período probatório. Ela seguiu Carla até a sala administrativa, notando o nervosismo incomum da supervisora. "Sente-se", disse Carla, fechando a porta. "Recebi uma solicitação especial da família Monteiro. Eles querem uma enfermeira particular para cuidar da matriarca, Dona Helena, que está internada na suíte presidencial. É um caso terminal, câncer em estágio avançado." Marina franziu a testa. "E por que me escolheram? Existem enfermeiras mais experientes aqui." "Porque Dona Helena pediu especificamente por você", respondeu Carla, consultando seus papéis. "Ela disse que você a tratou com carinho durante uma consulta de rotina no mês passado. Lembra-se?" A memória voltou como um flash. Uma senhora elegante, de cabelos brancos impecáveis, que havia chegado acompanhada de seguranças e motorista. Marina lembrava-se de ter conversado com ela sobre suas netas enquanto coletava sangue, tentando deixá-la mais relaxada. A mulher havia agradecido com um sorriso caloroso, algo raro entre os pacientes VIP do hospital. "O pagamento é substancial", continuou Carla. R$ 15.000 por mês, além de todas as despesas cobertas. É uma oportunidade única, Marina. R$ 15.000. O valor ecoou na mente de Marina como um eco de esperança. Era mais do que ela ganhava em 3 meses de plantões. Seria suficiente para cobrir todos os tratamentos da mãe, talvez até mesmo para pensar em uma casa melhor, longe da violência que assolava sua comunidade. "Por quanto tempo?" perguntou, tentando manter a voz firme. "Os médicos estimam entre 2 e 4 meses. Talvez menos." Marina fechou os olhos por um momento, sentindo o peso da decisão. Aceitar significava deixar seus plantões regulares, apostar todas as fichas em um trabalho temporário. Mas a quantia oferecida representava uma chance de mudar sua vida e a de sua mãe. "Eu aceito", disse finalmente. "Ótimo. Você começa amanhã às 7 da manhã. E Marina?" Carla fez uma pausa, seu tom se tornando mais sério. "A família Monteiro tem muito poder nesta cidade. Seja profissional, discreta e, acima de tudo, respeitosa. Esta oportunidade pode abrir muitas portas para você." Quando Marina saiu do hospital naquela tarde, o céu carioca começava a se tingir de laranja e rosa. Ela tomou o ônibus lotado de volta para casa, perdida em pensamentos sobre o futuro incerto que a aguardava. Não sabia que, a apenas alguns quilômetros de distância, em uma mansão em São Conrado, Gabriel Monteiro recebia a notícia de que sua mãe havia escolhido a enfermeira que cuidaria de seus últimos dias. "Uma favelada", murmurou Gabriel para si mesmo, olhando pela janela de seu escritório. Típico da mamãe, sempre com essas ideias estranhas. A suíte presidencial do Hospital Copacabana parecia mais um apartamento de luxo do que um quarto de hospital. Marina parou na porta, impressionada com os móveis de madeira de lei, as cortinas de seda e o imenso buquê de orquídeas brancas que perfumava o ambiente. Nunca havia visto tanto luxo concentrado em um só lugar. "Entre, querida", disse uma voz fraca, mas ainda melodiosa, vinda da cama. Helena Monteiro estava recostada contra travesseiros de seda, seus cabelos brancos presos em um coque elegante, mesmo em seu estado debilitado. Apesar da palidez e dos sinais evidentes da doença,
mantinha uma postura régia que falava de décadas de refinamento e poder. Senhora Monteiro, Marina cumprimentou aproximando-se com o carrinho de medicamentos. Sou Marina Silva, sua nova enfermeira. Ah, sim. A menina doce da coleta de sangue, sorriu Helena, seus olhos ainda brilhantes apesar da fadiga. Você me lembra alguém que conheci há muito tempo. Sente-se comigo um momento. Marina hesitou. Não era protocolar, mas havia algo no tom de Helena que a fazia sentir-se mais como uma visita do que uma funcionária. Fale-me sobre você, Marina. Onde mora, com quem vive? Moro na Cidade de Deus com minha mãe, Dona Conceição. Ela tem diabetes e precisa de cuidados especiais. Respondeu Marina, verificando o soro. Trabalho aqui há 2 anos. E sonhos? Quais são seus sonhos? A pergunta pegou Marina de surpresa. Fazia tempo que alguém perguntava sobre seus sonhos, não apenas sobre suas necessidades imediatas. Eu gostaria de fazer faculdade de medicina. Sempre quis ser médica, mas... Ela deu de ombros. A vida tem outros planos às vezes. Helena assentiu lentamente, como se cada palavra fosse uma peça importante de um quebra-cabeças complexo. A vida tem planos, sim, mas às vezes, querida, precisamos forçar nossa sorte. Naquele momento, a porta se abriu e Marina sentiu o ar da sala mudar completamente. Um homem alto, de cerca de 30 anos, entrou com passos firmes. Vestia um terno impecável que provavelmente custava mais do que ela ganhava em 1 ano. Seus cabelos escuros estavam perfeitamente penteados, e seus olhos azuis carregavam uma frieza que contrastava com o calor da tarde carioca. Mamãe, disse ele, beijando a testa de Helena sem sequer olhar para Marina. Como está se sentindo hoje? Gabriel, querido, esta é Marina, minha nova enfermeira. Marina, meu filho Gabriel. Gabriel finalmente olhou para ela, e Marina sentiu-se instantaneamente analisada e julgada. Seus olhos percorreram rapidamente seu uniforme simples, seus sapatos gastos, antes de retornarem ao rosto com uma expressão neutra que beirava o desinteresse. Prazer, disse ele secamente, estendendo uma mão que Marina apertou brevemente, notando a maciez que denunciava alguém que nunca havia trabalhado com as mãos. O prazer é meu, Sr. Monteiro. Gabriel dirige nossos negócios, explicou Helena, observando atentamente a interação entre os dois. Ele trabalha muito, às vezes esquece de viver um pouco. Mamãe, Gabriel suspirou, claramente constrangido. Tenho certeza de que a enfermeira não está interessada em minha vida pessoal. Marina permaneceu em silêncio, sentindo-se como uma intrusa em um diálogo familiar, que carregava subtextos que ela não compreendia. Havia tensão entre mãe e filho, algo não dito que pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Gabriel perdeu sua esposa há 3 anos, disse Helena subitamente, ignorando o olhar de advertência do filho. Um acidente terrível. Desde então, ele se enterrou no trabalho e esqueceu que ainda é um homem jovem. Mãe, por favor. A voz de Gabriel saiu mais dura do que pretendia. Não é apropriado discutir isso agora. Marina notou como os músculos de sua mandíbula se tensionaram, como suas mãos se fecharam em punhos discretos. Havia dor ali, escondida sob camadas de controle e formalidade. Desculpe, murmurou ela, começando a se afastar. Vou verificar seus medicamentos, Dona Helena. Não precisa se desculpar, querida. Gabriel é que precisa aprender a ser menos rude com as pessoas que cuidam de mim. O constrangimento no quarto era palpável. Gabriel olhou para Marina com uma expressão que misturava irritação e algo que poderia ser vergonha, antes de se dirigir à janela, as mãos nos bolsos. Minha mãe tem um senso de humor peculiar nos últimos tempos, disse ele sem se virar. Espero que isso não seja um problema para você. Não, senhor. Estou aqui para cuidar dela, não para julgar. Pela primeira vez, Gabriel se virou completamente para olhá-la, e Marina teve a estranha sensação de que ele estava realmente a vendo, não apenas suas roupas ou sua classe social, mas ela como pessoa. Bem, disse Helena, claramente satisfeita com alguma coisa que havia observado. Acho que vocês dois vão se dar muito bem. Nenhum dos dois respondeu, mas Marina sentiu que algo havia mudado naquele quarto, como se um fio invisível tivesse sido tecido entre ela e aquele homem frio e distante que carregava suas próprias feridas escondidas. 3 semanas haviam se passado desde que Marina começara a cuidar de Helena, e uma rotina peculiar se estabelecera entre elas. Todas as tardes,
Quando o sol começava a se pôr sobre a baía de Guanabara, Helena pedia para que Marina sentasse ao seu lado e conversassem. Não sobre medicamentos ou sintomas, mas sobre a vida. Conte-me sobre seu primeiro amor, disse Helena naquela tarde de abril, enquanto Marina organizava os medicamentos na mesa de cabeceira. Marina sorriu, lembrando-se de Carlos, o menino da escola que a havia levado ao baile de formatura em uma moto emprestada. Ele era gentil, trabalhava em uma oficina, sonhávamos em abrir um negócio juntos, talvez uma lanchonete. E o que aconteceu? A vida, Marina deu de ombros. Eu precisei trabalhar para ajudar em casa. Ele conseguiu um emprego em São Paulo. Às vezes o amor não é suficiente quando a sobrevivência está em jogo. Helena assentiu com uma tristeza profunda nos olhos. Eu me casei com o pai de Gabriel por amor, sabe? Hernan Monteiro era um homem apaixonante, cheio de sonhos e ambições, mas o dinheiro mudou tudo. O poder, as responsabilidades. Quando Gabriel nasceu, Hernan já havia se tornado um estranho para mim. Marina parou de organizar os remédios, surpreendida pela confissão. Em 3 semanas, Helena havia compartilhado mais sobre sua vida do que muitos pacientes faziam em meses de tratamento. O senhor Gabriel se parece com o pai? Fisicamente, sim. Mas por dentro, Helena suspirou. Gabriel tem o coração do pai, mas carrega as feridas que eu nunca soube curar. Quando perdeu a Laura, foi como se uma parte dele morresse junto. A porta se abriu silenciosamente, e Gabriel entrou carregando um buquê de lírios brancos, as flores favoritas de Helena. Marina notou como ele se movia diferente quando pensava que ninguém estava olhando. Menos rígido, mais humano. Boa tarde, mãe, disse ele, beijando sua testa antes de notar Marina. Marina. Nas 3 semanas, eles haviam desenvolvido uma educada cordialidade. Gabriel chegava sempre às 6 da tarde, ficava exatamente 1 hora e partia após assegurar-se de que Helena estava confortável. Ele tratava Marina com respeito profissional, mas mantinha uma distância que ela começara a interpretar menos como arrogância e mais como autopreservação. Gabriel, querido, sente-se conosco hoje. Marina estava me contando sobre sua vida. Tenho certeza de que não é do seu interesse, mãe, respondeu Gabriel, mas algo em sua voz sugeria curiosidade. Na verdade, Marina se surpreendeu ao ouvir sua própria voz. Eu gostaria de saber como é dirigir uma empresa tão grande. Deve ser muito diferente do meu mundo. Gabriel a olhou com surpresa genuína. Era a primeira vez que ela fazia uma pergunta pessoal, a primeira vez que mostrava interesse em sua vida além das necessidades de Helena. É solitário, disse ele finalmente, sentando-se na poltrona ao lado da cama. Muitas decisões, muita pressão. Às vezes sinto como se estivesse vivendo a vida que meu pai planejou para mim, não a que eu escolheria. E qual vida você escolheria? Perguntou Marina, genuinamente curiosa. Gabriel hesitou, como se a pergunta fosse um território inexplorado mesmo para ele. Eu, quando era jovem, queria ser arquiteto, desenhar casas onde as pessoas pudessem ser felizes. Helena sorriu, uma lágrima brilhando em seus olhos. Você nunca me contou isso. Algumas coisas ficam enterradas quando crescemos, murmurou Gabriel olhando pelas janelas para a cidade que se estendia lá embaixo. Marina sentiu algo se movendo em seu peito, uma compreensão silenciosa. Ela também havia enterrado sonhos, também havia escolhido a responsabilidade sobre a paixão. Não é tarde demais, disse ela suavemente. Para recomeçar, quero dizer. Gabriel a olhou diretamente então, e Marina viu algo diferente em seus olhos azuis. Não a frieza habitual, mas uma vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Para algumas coisas, talvez seja, respondeu ele, mas sua voz carregava uma nota de questionamento, como se estivesse testando a ideia pela primeira vez em anos. Helena observava a troca entre eles com uma satisfação silenciosa, como uma maestrina vendo sua sinfonia tomar forma. O estado de Helena deteriorou rapidamente na 4ª semana. Marina chegou na manhã de segunda-feira para encontrá-la mais fraca, sua respiração trabalhosa e irregular. Dr. Cardoso, o oncologista particular da família, confirmou o que todos já sabiam. Era questão de dias, talvez horas. Gabriel não saiu do hospital naquele dia. Marina o viu pela manhã, ainda vestindo o terno do dia anterior, os cabelos desalinhados pela primeira vez desde que o conhecera.
Ele se revezava entre fazer ligações urgentes no corredor e sentar-se ao lado da mãe, segurando sua mão com uma delicadeza que contrastava com sua habitual compostura empresarial. Marina. A voz de Helena era um sussurro quando ela se aproximou para verificar o soro. Preciso falar com você, a sós. Gabriel levantou-se imediatamente. Vou buscar um café. Mãe, não se canse. Quando a porta se fechou, Helena fez um esforço sobre-humano para se sentar mais ereta na cama. Seus olhos, embora embaçados pela medicação, brilhavam com uma determinação férrea. Marina, minha querida, preciso pedir algo a você. Algo que vai parecer impossível, talvez até mesmo absurdo. Marina aproximou-se, segurando a mão fria de Helena. Pode falar, dona Helena. Gabriel vai herdar tudo quando eu partir. A empresa, as propriedades, os investimentos, é um patrimônio de bilhões de reais. Helena fez uma pausa, respirando com dificuldade. Mas existe uma cláusula no testamento que meu marido incluiu anos atrás. Marina franziu a testa, sem entender aonde a conversa estava levando. Gabriel só receberá a herança integral se estiver casado até seus 33 anos. Ele completará 33 em 6 meses. O coração de Marina acelerou. Ela começava a vislumbrar algo impossível, algo que não ousava formular em pensamentos. Desde que Laura morreu, ele se recusa a se envolver com qualquer mulher. Conheci várias que tentaram se aproximar dele, mas todas queriam apenas o dinheiro, o status. Helena apertou a mão de Marina com força surpreendente. Você é diferente, Marina. Você o trata como um homem, não como uma conta bancária. Dona Helena, eu não entendo o que... Estou pedindo para você se casar com meu filho. As palavras ficaram suspensas no ar como uma bomba que ainda não havia explodido. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor, as paredes luxuosas do quarto parecendo se fechar sobre ela. Isso é... Eu não posso... Nós mal nos conhecemos, gaguejou ela. Seria um acordo inicialmente. Um casamento de conveniência. Helena continuou, sua voz ganhando urgência. Você receberia 50 milhões de reais no dia do casamento e outros 50 quando Gabriel receber a herança. Seria independente pelo resto da vida. 50 milhões de reais. A quantia era tão astronômica que Marina não conseguia nem processar seu significado real. Era mais dinheiro do que ela poderia gastar em 10 vidas. Mas por que eu? Existem mulheres da alta sociedade, pessoas do círculo de vocês. Exatamente por isso. Helena sorriu fracamente. Elas querem Gabriel pelo que ele tem, não pelo que ele é. Você viu o homem por trás do sobrenome. Vi como vocês se olham quando pensam que ninguém está vendo. Marina corou, lembrando-se dos momentos de silêncio compartilhado, das conversas cada vez mais longas que Gabriel havia começado a ter com ela nas últimas semanas. E se ele não aceitar? E se ele se recusar a se casar comigo? Deixe isso comigo. Helena disse com um brilho nos olhos que lembrava uma estrategista experiente. Gabriel pode ser teimoso, mas ele não é tolo. Ele sabe que perder a herança significaria o fim da empresa, o desemprego de milhares de pessoas. Marina levantou-se e começou a andar pelo quarto, sua mente trabalhando freneticamente. Era uma oportunidade de mudar não apenas sua vida, mas a de sua mãe, de toda a sua família. Conceição poderia ter os melhores tratamentos, elas poderiam sair da favela, Marina poderia finalmente estudar medicina. Seria apenas um acordo comercial? Perguntou ela finalmente. Helena a estudou por um longo momento. No início, sim. Mas Marina, querida, meu filho está quebrado por dentro. Ele precisa de alguém que o ensine a viver novamente, alguém que não esteja interessada em mudá-lo para se adequar aos padrões da sociedade. Ele precisa de alguém como você. A porta se abriu e Gabriel retornou, carregando 2 cafés. Ele parou ao ver a expressão intensa no rosto das 2 mulheres. Aconteceu alguma coisa? Marina olhou para Helena, que assentiu quase imperceptivelmente. Gabriel, disse Helena, sente-se. Temos muito que conversar. Absolutamente não. A voz de Gabriel ecoou pelo quarto como um trovão, fazendo Marina dar um passo atrás. Ele havia se levantado tão bruscamente que a cadeira quase tombou, seus olhos azuis brilhando com uma mistura de raiva e incredulidade. Gabriel, filho, escute. Não, mãe. Isso já passou de todos os limites. Ele começou a andar pelo quarto,
as mãos nos cabelos. Você está morrendo e sua última preocupação é me arranjar uma esposa? E ainda por cima, ele parou olhando para Marina com uma expressão que a fez se sentir diminuída. Desculpe, Marina, nada contra você, mas isso é insano. Helena permaneceu calma, como se esperasse exatamente essa reação. Você vai perder tudo, Gabriel. A empresa, as casas, os investimentos. 40.000 empregos diretos vão desaparecer. Existe sempre uma saída legal. Posso contestar o testamento. Não pode, e você sabe disso. Seu pai foi muito específico na redação. Os advogados já confirmaram isso anos atrás. Helena fez uma pausa, respirando com dificuldade. Você tem 29 semanas até completar 33 anos. Não há tempo para batalhas judiciais. Marina permanecia em silêncio, sentindo-se como uma intrusa em uma batalha familiar que havia tomado proporções épicas. Parte dela queria sair correndo daquele quarto, voltar para sua vida simples, onde os problemas eram menores, mais compreensíveis. E por que ela? Gabriel perguntou apontando para Marina sem olhá-la diretamente. Por que não uma das filhas dos Carvalho ou a Carolina Brandão? Pessoas do nosso meio social? Porque elas querem casar com o Gabriel Monteiro, herdeiro de bilhões, Helena respondeu calmamente. Marina conversou com você sobre arquitetura, sobre sonhos perdidos. Quando foi a última vez que alguém fez isso? Gabriel parou de andar, a pergunta de sua mãe atingindo-o em cheio. Marina lembrou-se da tarde em que ele havia falado sobre desenhar casas onde as pessoas pudessem ser felizes. A vulnerabilidade em sua voz. Isso não muda o fato de que é um plano absurdo, murmurou ele, mas sua voz havia perdido parte da força inicial. Não é um plano, Gabriel, é uma oportunidade. Helena estendeu a mão para ele. Para ambos. Marina finalmente encontrou sua voz. Posso falar? Ambos se viraram para ela. Gabriel com uma expressão cautelosa, Helena com encorajamento. Eu entendo porque isso parece loucura para o senhor, Gabriel. Para mim também parece. Ela respirou fundo, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas sua mãe está certa sobre uma coisa. Eu não quero mudar você. Não preciso que você seja diferente do que é. Gabriel a olhou com uma intensidade que a fez corar. E você está disposta a abrir mão de encontrar o amor verdadeiro? De ter uma família de verdade? A pergunta doeu mais do que Marina esperava. Ela pensou em Carlos, em todos os sonhos românticos que havia abandonado ao longo dos anos. Talvez o amor verdadeiro seja mais complicado do que aparenta, disse ela suavemente. Talvez, às vezes, ele comece com um respeito mútuo e cresça com o tempo. Helena sorriu, reconhecendo suas próprias palavras na resposta de Marina. Gabriel se aproximou da janela, olhando para a cidade que se estendia lá embaixo. Seria apenas um acordo comercial, disse ele finalmente, mais para si mesmo do que para elas. Um casamento no papel. Por quanto tempo vocês quiserem, confirmou Helena. Quando Gabriel receber a herança, vocês podem se divorciar amigavelmente se desejarem. E se funcionar? Marina surpreendeu a si mesma ao fazer a pergunta. E se acabarmos nos entendendo de verdade? Gabriel se virou lentamente, seus olhos encontrando os dela. Por um momento, o quarto ficou completamente silencioso. Apenas o som dos aparelhos médicos preenchendo o espaço entre eles. Eu não sei se sou capaz de amar novamente, disse ele com uma honestidade brutal. Laura levou uma parte de mim quando morreu. Eu não estou pedindo para você amar, respondeu Marina. Estou falando sobre recomeçar, sobre dar uma chance ao inesperado. Helena observava a troca entre eles com os olhos brilhando, mesmo em seu estado debilitado. Ela havia orquestrado aquele momento com a precisão de alguém que conhecia profundamente o coração humano. Gabriel voltou para perto da cama, sentando-se pesadamente na cadeira. Mãe, você tem certeza absoluta de que não há outra saída? Tenho, meu filho. E também tenho certeza de que Marina é a pessoa certa para isso. Ele olhou para Marina novamente, estudando seu rosto como se tentasse memorizar cada detalhe. Você teria que deixar seu trabalho, sua vida, vir morar na mansão, frequentar eventos sociais. Seria um mundo completamente diferente. Eu sei, Marina assentiu. E você teria que conviver com alguém que não conhece as regras da alta sociedade, que vai cometer gafes e provavelmente constrangê-lo em público. Isso não me preocupa, Gabriel disse rapidamente, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Então,
Helena perguntou, sua voz carregada de esperança e exaustão. Gabriel fechou os olhos, o peso da decisão pressionando seus ombros. Quando os abriu novamente, havia uma determinação nova em seu olhar. 3 meses, disse ele finalmente. 3 meses de casamento para garantir a herança. Depois disso, reavaliamos. Marina sentiu seu coração acelerar. 3 meses, repetiu ela, como se testasse como as palavras soavam. É um acordo, então? Helena perguntou, estendendo suas mãos para ambos. Marina olhou para Gabriel, vendo nele não o milionário frio que havia conhecido semanas atrás, mas um homem quebrado tentando proteger o legado de sua família. Ele olhou para ela e viu não uma oportunista, mas uma mulher corajosa disposta a arriscar tudo por uma chance de mudança. É um acordo, disseram juntos, suas mãos se encontrando sobre a de Helena. Helena morreu tranquila na madrugada de quinta-feira, 3 dias após o acordo ser firmado. Marina estava de plantão quando sentiu a mudança sutil em sua respiração, o relaxamento final dos músculos. Ela apertou o botão de emergência mais por protocolo do que por esperança. Sabia que Helena havia escolhido seu momento de partir. Gabriel chegou ao hospital ainda de pijama, os cabelos desalinhados e os olhos vermelhos de sono e lágrimas contidas. Marina havia ligado para ele às 5 da manhã, sua voz trêmula transmitindo a notícia que ambos esperavam, mas para a qual nunca se prepararam completamente. Ela estava sonhando, Marina disse suavemente quando Gabriel se aproximou da cama onde Helena jazia serena, um pequeno sorriso ainda brincando em seus lábios. Ela murmurou algo sobre um jardim de rosas e depois simplesmente se foi. Gabriel se sentou ao lado da mãe, segurando sua mão já fria. Por vários minutos permaneceu em silêncio e Marina respeitou sua necessidade de privacidade, afastando-se para o canto do quarto. Ela deixou algo para você, disse ele finalmente puxando um envelope lacrado do bolso de seu paletó. Pediu para que eu entregasse assim que... Depois. Marina pegou o envelope com mãos trêmulas. Seu nome estava escrito na letra elegante de Helena, e ela podia sentir algo além de papel dentro dele. Minha querida Marina, se você está lendo isto, significa que consegui convencer vocês dois a dar uma chance ao impossível. Não se sinta obrigada por nossa conversa. O dinheiro que prometi está garantido mesmo que decidam não se casar. Mas espero, do fundo do meu coração, que vocês tentem. Gabriel não é apenas meu filho. Ele é um bom homem que esqueceu como ser feliz. E você, minha querida, tem a força e a gentileza necessárias para lembrá-lo disso. O anel que está neste envelope pertenceu à minha avó. Ela fugiu com um pianista pobre contra a vontade da família e foi a mulher mais feliz que conheci. Às vezes o amor precisa de coragem mais do que de conveniência. Com todo o meu carinho, Helena. Marina abriu a pequena caixa de veludo e ofegou. O anel era uma obra de arte, um diamante solitário de pelo menos 3 quilates, engastado em platina, circundado por pequenas esmeraldas que brilhavam como lágrimas de alegria. Era da bisavó dela, disse Gabriel, que havia se aproximado silenciosamente. Helena sempre disse que só seria usado por alguém que se casasse por amor verdadeiro, não por conveniência. Ela não devia ter... Marina começou, mas Gabriel a interrompeu. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Minha mãe nunca fez nada sem ter um plano muito bem estruturado. Os próximos 3 dias passaram em uma névoa de arranjos funerários, ligações e visitas de pêsames. Marina permaneceu discretamente em segundo plano, ajudando com pequenos detalhes, enquanto Gabriel lidava com as formalidades. Ela observou como ele se transformava em público, o empresário controlado, o filho enlutado que recebia condolências com dignidade. Mas nas poucas vezes em que estavam sozinhos, ela via a exaustão em seus olhos, a forma como seus ombros se curvavam sob o peso da responsabilidade. O funeral foi uma demonstração impressionante do poder da família Monteiro. A igreja do Outeiro da Glória ficou lotada, com representantes de toda a elite carioca, políticos, empresários e figuras da sociedade. Marina assistiu de longe, vestindo um vestido preto simples que havia comprado especialmente para a ocasião, sentindo-se uma estranha observando um mundo ao qual nunca pertencera. Após o enterro, Gabriel a encontrou no estacionamento do cemitério São João Batista. Obrigado, disse ele simplesmente, por estar aqui, por cuidar dela, por tudo. Marina assentiu,
sem saber o que dizer. O acordo feito no quarto de hospital parecia agora uma fantasia distante, algo irreal diante da magnitude da perda que Gabriel estava enfrentando. Gabriel, ela começou hesitante. Se você mudou de ideia sobre nosso acordo, eu entendo. Com tudo o que aconteceu, não mudei de ideia. Ele a interrompeu, seus olhos azuis fixos nos dela. Na verdade, os últimos dias me fizeram perceber que minha mãe estava certa. Sobre muitas coisas. Ele se aproximou tirando uma pequena caixa do bolso. O anel dela é lindo, mas precisamos de algo oficial para o cartório. Abriu a caixa, revelando uma aliança simples de ouro branco. Nada extravagante, apenas prático. Marina olhou para o anel e depois para ele. Quando? Semana que vem quero que minha mãe... Ele parou corrigindo-se. Quero cumprir a promessa que fizemos a ela. Marina estendeu a mão, permitindo que ele deslizasse o anel em seu dedo anelar. Era do tamanho perfeito, como se Helena tivesse planejado até mesmo esse detalhe. 3 meses, murmurou ela, olhando para o anel que selava um futuro incerto. 3 meses, concordou Gabriel, mas algo em sua voz sugeria que ambos sabiam que seria muito mais complicado do que haviam imaginado. O cartório de Ipanema estava quase vazio na manhã de terça-feira, quando Marina chegou acompanhada apenas de sua mãe, Conceição. A mulher de 55 anos, magra e marcada pela vida difícil, segurava nervosamente a bolsa de couro sintético enquanto observava o ambiente elegante. Minha filha, tem certeza de que isso é o certo? Perguntou Conceição pela 10ª vez desde que saíram de casa. Esse moço é um estranho, por mais rico que seja. Mãe, eu expliquei. É um acordo que vai nos ajudar muito. Marina ajeitou o vestido azul marinho que havia comprado na véspera. Simples, mas elegante o suficiente para a ocasião. Confie em mim. Gabriel chegou pontualmente às 9 horas, acompanhado de um homem de meia idade que Marina reconheceu como o Dr. Sampaio, o advogado da família. Ele vestia um terno cinza escuro e carregava uma pasta de couro, parecendo mais um executivo indo para uma reunião do que um noivo em seu dia de casamento. Marina, ele cumprimentou com um aceno de cabeça, depois se virou para Conceição. A senhora deve ser Dona Conceição. Prazer em conhecê-la. Gabriel Monteiro. Conceição ficou visivelmente impressionada com a educação dele, relaxando ligeiramente os ombros tensos. O prazer é meu, Sr. Gabriel. Dr. Sampaio cuidou de todos os documentos. Gabriel explicou, entregando uma pasta para Marina. O contrato pré-nupcial está aí. É apenas uma formalidade, mas... Eu entendo, Marina interrompeu, folheando rapidamente os papéis que pareciam escritos em outro idioma, cheios de termos jurídicos incompreensíveis. A cerimônia foi surpreendentemente rápida. O juiz de paz, um homem careca de óculos grossos, leu os votos padronizados com a mesma entonação que provavelmente usava para ler cardápios. Marina sentiu-se desconectada da realidade, como se estivesse assistindo a outra pessoa se casar com um estranho. Aceita Gabriel Henrique Monteiro como esposo? Perguntou o juiz. Aceito, respondeu Marina, sua voz soando mais firme do que esperava. Aceita Marina da Silva Santos como esposa? Gabriel hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para que Marina sentisse o coração acelerar. Aceito. As alianças foram trocadas com a eficiência de uma transação bancária. Quando o juiz os declarou marido e mulher, houve um momento constrangedor onde ninguém sabia se deveriam se beijar. Gabriel resolveu a questão, beijando delicadamente a testa de Marina, um gesto que pareceu mais fraternal do que romântico. Parabéns, Dr. Monteiro, disse Dr. Sampaio apertando a mão de Gabriel. A transferência dos primeiros 50 milhões será processada hoje ainda. Marina ainda tentava processar a realidade dos números quando Gabriel se virou para ela. Precisamos conversar sobre os próximos passos. Você pode se mudar para a mansão no final da semana? Sim, eu acho que sim. Ótimo. Clara, a governanta, vai ajudá-la com tudo. E Marina? Ele fez uma pausa. Sei que isso é estranho para todos nós. Vamos tentar tornar tudo o mais natural possível. Conceição, que havia permanecido em silêncio durante toda a cerimônia, finalmente encontrou sua voz. Senhor Gabriel, minha filha é uma boa menina. Ela pode não ter estudos ou dinheiro, mas tem um coração puro. Gabriel olhou para a mulher mais velha com uma expressão gentil que Marina raramente havia visto.
Dona Conceição, sua filha é uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Pode ter certeza de que ela será tratada com todo o respeito que merece. A mansão Monteiro em São Conrado deixou Marina literalmente sem fôlego. Erguendo-se majestosa contra o pano de fundo das montanhas, a propriedade parecia um palácio saído de um filme. 3 andares de arquitetura clássica, jardins elaborados e uma vista panorâmica da Barra da Tijuca que se estendia até o horizonte. Santa Maria, murmurou Marina quando o carro parou na entrada circular, adornada por uma fonte de mármore Carrara. Gabriel, que havia permanecido silencioso durante toda a viagem de Ipanema, observou sua reação com uma expressão indecifrável. É um pouco exagerada, eu sei. Meu avô construiu nos anos 1940, quando ainda era possível fazer esse tipo de coisa sem causar escândalo. Clara, a governanta, os esperava na porta principal. Uma mulher de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um sorriso caloroso que imediatamente tranquilizou Marina. Senhora Monteiro, disse Clara, fazendo uma pequena reverência. Bem-vinda ao lar. Marina corou ao ouvir seu novo sobrenome. Por favor, me chame apenas de Marina. Com licença, senhora. Mas o senhor Gabriel foi muito claro sobre o protocolo. Clara sorriu conspiratorialmente. Pelo menos quando houver visitas. O interior da mansão era ainda mais impressionante do que o exterior. Mármore italiano cobria os pisos, lustres de cristal pendiam do teto alto e obras de arte que Marina tinha certeza de ter visto em livros adornavam as paredes. Seus aposentos ficam no 2º andar, explicou Gabriel enquanto subiam a escadaria principal. É a suíte que minha mãe usava quando queria privacidade. Tem vista para o jardim e banheira de hidromassagem. Eles pararam diante de uma porta dupla de madeira entalhada. Gabriel a abriu, revelando um cômodo que era maior do que toda a casa onde Marina havia crescido. A decoração era elegante, mas feminina, com tons de creme e dourado, uma cama king size que parecia ter saído de uma revista de decoração e janelas francesas que se abriam para uma varanda com vista para um jardim que parecia o Éden. É magnífico, Marina gaguejou, ainda tentando processar a realidade. Meu quarto fica no final do corredor, Gabriel informou mantendo um tom neutro. Você tem privacidade total. Esta ala da casa é praticamente independente. Marina assentiu, aliviada por saber que teriam espaços separados. A proximidade física seria um dos aspectos mais desafiadores desse acordo. Clara pode ajudá-la com qualquer coisa que precisar. Roupas, compromissos sociais, o que for necessário. Gabriel consultou o relógio. Tenho uma reunião em 20 minutos, mas estarei de volta para o jantar às 8? Claro, Marina concordou, ainda explorando o quarto com os olhos. Quando Gabriel saiu, Clara se aproximou com um sorriso maternal. Posso dizer uma coisa, senhora Marina? Em 30 anos trabalhando para esta família, nunca vi o senhor Gabriel escolher alguém por si só. Dona Helena sempre dizia que ele precisava de alguém especial. Não foi bem uma escolha, Marina murmurou, sentando-se na borda da cama. É mais complicado do que parece. O amor sempre é complicado, querida, mas às vezes ele encontra um jeito de surgir nos lugares mais inesperados. Marina passou o resto da tarde explorando a mansão com Clara como guia. Conheceu a biblioteca com mais de 5.000 livros, a sala de música com um piano de cauda, que Gabriel havia aprendido a tocar na infância, a piscina olímpica nos fundos da propriedade e o escritório onde Helena havia gerenciado suas próprias atividades filantrópicas. Dona Helena sempre quis que esta casa fosse um lar, não apenas uma demonstração de riqueza, explicou Clara, enquanto atravessavam o jardim de rosas. Ela dizia que casas muito grandes ficam vazias se não tiverem amor suficiente para preenchê-las. Às 8 em ponto, Marina desceu para o jantar vestindo um vestido simples que havia trazido de casa. Gabriel já estava na sala de jantar, mas havia trocado o terno por calças jeans e uma camisa polo azul marinho, a primeira vez que ela o via vestido casualmente. Como foi a primeira tarde? Perguntou ele, servindo vinho em 2 taças de cristal. Surreal, Marina admitiu. Ainda estou tentando aceitar que isso é real, que não vou acordar na minha cama em casa daqui a pouco. Gabriel sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Eu me senti assim quando herdei tudo aos 25 anos, como se estivesse interpretando um papel que não era meu. E agora? Ainda se sente assim?
Ele considerou a pergunta, enquanto cortava o salmão que a cozinheira havia preparado. Às vezes, especialmente em situações como esta. Marina assentiu, compreendendo. Dois estranhos fingindo ser casados em uma mansão que parece um museu. Definitivamente não é uma situação normal. Não, Gabriel concordou. Mas talvez isso seja bom. Nada sobre nossas vidas é normal mesmo. Eles comeram em um silêncio relativamente confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos sobre o futuro incerto que haviam escolhido compartilhar. Não, 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 senhora Marina, é para a esquerda primeiro. Marina suspirou, frustrada, enquanto Helena Carvalho, a professora de etiqueta contratada por Gabriel, a corrigia pela 10ª vez em 1 hora. A mulher elegante de 50 anos, ex-diplomata e especialista em protocolo social, estava claramente perdendo a paciência com sua aluna mais desafiadora. Desculpe, Marina murmurou, tentando novamente os passos da valsa. Era seu 5º dia na mansão e o primeiro de uma série de aulas de integração social, que Gabriel havia insistido serem necessárias. É questão de prática, disse Gabriel da porta da sala de música, onde havia aparecido silenciosamente. Ele usava um terno escuro e carregava uma pasta, obviamente a caminho do escritório. Helena, que tal um intervalo? Claro, doutor Monteiro. A professora assentiu, visivelmente aliviada. Retomamos em 1 hora. Quando ficaram sozinhos, Gabriel se aproximou de Marina, que estava parada no meio da sala, com as bochechas vermelhas de vergonha. Está sendo muito difícil? Perguntou ele com gentileza. É como tentar aprender um idioma completamente novo, Marina admitiu. Ontem foi aula sobre como cumprimentar pessoas de diferentes classes sociais. Hoje é dança de salão, amanhã será etiqueta à mesa. Sinto como se estivesse se preparando para um teste que nunca vou passar. Gabriel observou a frustração em seus olhos e tomou uma decisão impulsiva. Posso tentar ajudar? Você sabe dançar valsa? Minha mãe me obrigou a aprender aos 15 anos. Dizia que todo cavalheiro deveria saber conduzir uma dama. Ele estendeu a mão para ela. Posso? Marina hesitou por um momento antes de aceitar sua mão. Gabriel a puxou suavemente para o centro da sala, posicionando a outra mão em sua cintura com uma delicadeza que a fez sentir borboletas no estômago. O segredo não é decorar os passos, disse ele, sua voz mais baixa e próxima do que ela estava acostumada. É sentir a música e confiar em quem está conduzindo. Ele acenou para Clara, que havia aparecido na porta. Pode colocar uma música, por favor? As primeiras notas de uma valsa clássica preencheram o ar, e Gabriel começou a se mover lentamente, guiando Marina com movimentos suaves e seguros. Inicialmente tensa, ela gradualmente relaxou, permitindo que ele a conduzisse pelo salão. Viu? Você estava pensando demais, Gabriel murmurou quando ela executou uma sequência perfeita de passos. Às vezes é melhor simplesmente sentir. Marina olhou para cima e encontrou seus olhos azuis fixos nos dela. Por um momento, esqueceu-se de que aquilo era apenas parte do acordo. Esqueceu-se das câmeras de segurança e da governanta observando discretamente da porta. Havia apenas a música, seus corpos se movendo em harmonia e uma intimidade inesperada que a deixou sem fôlego. Gabriel, ela murmurou, sem saber exatamente o que queria dizer. Eu sei, ele respondeu, como se entendesse perfeitamente sua confusão. A música terminou, mas eles permaneceram próximos por alguns segundos a mais do que necessário, até que Gabriel se afastou delicadamente, a realidade voltando como uma onda fria. Você dança muito bem, disse ele, ajeitando a gravata com um gesto nervoso. Helena não deveria ter mais problemas com você. Gabriel, Marina começou, mas ele já estava se dirigindo à porta. Preciso ir para uma reunião. Nos vemos no jantar? Marina assentiu, observando-o partir com uma sensação estranha no peito. Havia algo mudando entre eles, algo que ia além do acordo comercial que haviam firmado. O baile beneficente da Fundação Coração Solidário seria a primeira aparição pública de Marina como esposa de Gabriel. O evento, realizado no Copacabana Palace, reuniria a nata da sociedade carioca para arrecadar fundos para crianças carentes. Uma ironia que não passou despercebida por Marina enquanto ela se preparava no quarto. Está linda, senhora, disse Clara, dando os últimos retoques no penteado elaborado que havia levado 2 horas para ficar pronto. Marina olhou-se no espelho
e mal reconheceu a mulher que a fitava de volta. O vestido azul marinho, escolhido pessoalmente por Gabriel, era uma obra de arte. Seda italiana que se ajustava perfeitamente ao seu corpo, destacando suas curvas de forma elegante sem ser vulgar. As joias, emprestadas do cofre da família, brilhavam contra sua pele morena. Brincos de diamantes, uma gargantilha de pérolas e, claro, o anel de noivado de Helena no dedo. "Não parece que sou eu", murmurou ela, tocando nervosamente o colar. "É você, querida. Apenas uma versão que o mundo ainda não conhecia." Gabriel bateu na porta exatamente às 7h30. Quando Marina abriu, ele parou no meio da frase que estava começando a dizer, seus olhos percorrendo-a da cabeça aos pés com uma expressão que ela não soube interpretar. "Você está extraordinária", disse ele finalmente, sua voz carregando uma sinceridade que a fez corar. Ele próprio estava impecável em um smoking preto, que havia sido claramente feito sob medida, o tecido caindo perfeitamente sobre seus ombros largos. Por um momento, pareceram um casal de verdade se preparando para uma noite especial. "Pronta?" perguntou ele, oferecendo o braço. A limusine os aguardava na entrada, e Marina sentiu uma pontada de ansiedade quando se acomodou no banco de couro macio. "Gabriel", disse ela enquanto o carro se movia pelas ruas de São Conrado. "E se eu fizer algo errado? E se disser alguma coisa inadequada?" "Você não vai", respondeu ele com convicção. "E se fizer, não importa. Você tem mais classe natural do que metade das pessoas que estarão lá esta noite." O Copacabana Palace estava transformado em um conto de fadas. Luzes douradas iluminavam a fachada Art Deco e uma fila de carros de luxo descarregava convidados elegantemente vestidos na entrada principal. Marina sentiu o estômago se revirar quando sua vez chegou. "Lembre-se", Gabriel murmurou enquanto saíam do carro, "somos um casal feliz que se conheceu através de minha mãe. Você trabalhava no hospital, nos apaixonamos. Decidimos nos casar rapidamente porque a vida é curta. Simples assim." Marina assentiu, tentando memorizar a história que haviam ensaiado. Gabriel ofereceu o braço e juntos caminharam pelo tapete vermelho em direção ao salão principal. As conversas diminuíram visivelmente quando entraram. Marina sentiu dezenas de olhares sobre eles, avaliando, julgando, especulando. Gabriel, porém, permaneceu imperturbável, cumprimentando conhecidos com a facilidade de quem nasceu naquele mundo. "Gabriel, querido." Uma mulher loira de cerca de 40 anos, vestindo um vestido vermelho que custava provavelmente o salário anual de Marina, se aproximou com um sorriso que não chegava aos olhos. "Que surpresa maravilhosa vê-lo aqui, e esta deve ser a famosa esposa sobre quem todos estão comentando." "Patrícia, prazer vê-la", Gabriel respondeu educadamente. "Esta é Marina, minha esposa. Marina Patrícia Brandão, uma velha amiga da família." Marina estendeu a mão, mas Patrícia a avaliou da cabeça aos pés antes de apertá-la brevemente. "Encantada. Onde vocês se conheceram mesmo?" "No hospital onde Marina trabalhava como enfermeira", Gabriel respondeu, sua mão se movendo possessivamente para as costas de Marina. "Ela cuidou de minha mãe nos últimos dias." "Que romântico!" Patrícia sorriu com uma doçura venenosa. "Uma enfermeira. Como moderno da sua parte, Gabriel." Marina sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Gabriel se adiantou. "Muito moderno, sim. Prefiro mulheres que contribuem com a sociedade àquelas que apenas gastam o dinheiro dos outros." O insulto foi sutil, mas devastadoramente eficaz. Patrícia corou e se afastou com uma desculpa qualquer, deixando Marina impressionada com a habilidade de Gabriel em navegar por aquelas águas perigosas. "Obrigada", sussurrou ela quando ficaram sozinhos novamente. "São como tubarões", Gabriel respondeu baixinho. "Sentem o cheiro de sangue na água e atacam. Mas não se preocupe, você é mais forte do que qualquer uma delas." A noite prosseguiu com uma sucessão de apresentações, conversas superficiais e olhares curiosos. Marina descobriu que conseguia se manter bem nas discussões sobre arte e literatura, áreas onde sua educação autodidata a servia bem. Foi apenas quando a música começou e os casais se dirigiram à pista de dança que ela sentiu a verdadeira prova chegando. "Vamos dançar?" Gabriel perguntou, estendendo a mão. Na pista de dança,
Rodeados por dezenas de outros casais, Marina aplicou tudo o que havia aprendido nas aulas de etiqueta. Mas desta vez foi diferente. Gabriel a conduzia com uma confiança que a tranquilizava, e ela se permitiu relaxar em seus braços. "Estamos sendo observados", murmurou ele enquanto dançavam. "Eu sei", ela respondeu. "O que eles estão vendo?" Gabriel a fez girar graciosamente antes de puxá-la de volta para perto. "Um casal apaixonado", disse ele, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez o coração de Marina acelerar. Por um momento, Marina esqueceu-se de que era apenas uma performance. A forma como Gabriel a olhava, como suas mãos a tocavam, como seu corpo respondia ao dela, tudo parecia perigosamente real. Quando a música terminou, ele a manteve próxima por alguns segundos a mais, e Marina teve a certeza de que ele estava sentindo a mesma confusão que ela. "Marina", ele começou, mas foi interrompido pela aproximação de um homem mais velho. "Gabriel, meu rapaz, parabéns pelo casamento", disse o homem, claramente um empresário importante. "Sua mãe ficaria orgulhosa de vê-lo tão feliz novamente." "Obrigado, Sr. Tavares", Gabriel respondeu, mas Marina notou uma tensão em sua voz ao ouvir a menção a Helena. O resto da noite passou em uma névoa de cumprimentos e felicitações. Quando finalmente retornaram à limusine, Marina estava exausta, não fisicamente, mas emocionalmente. Havia navegado com sucesso por sua primeira prova de fogo, mas a linha entre performance e realidade estava se tornando perigosamente tênue. "Você foi perfeita", disse Gabriel, quando o carro se afastou do hotel. "Absolutamente perfeita." Marina olhou pela janela para as luzes da cidade passando. "Gabriel", disse ela suavemente, "o que está acontecendo conosco?" Ele permaneceu em silêncio por um longo momento. "Eu não sei", admitiu finalmente, "mas estou começando a achar que minha mãe sabia exatamente o que estava fazendo." 3 semanas após o baile, Marina havia encontrado uma rotina estranha, mas confortável na mansão. Suas manhãs eram dedicadas a aulas, agora não apenas etiqueta, mas também francês e administração, pois Gabriel havia sugerido que ela poderia se envolver com as atividades filantrópicas da família. As tardes eram livres, e ela descobriu uma paixão pelos jardins de Helena, onde passava horas lendo ou simplesmente pensando. Foi em uma dessas tardes que encontrou Gabriel no escritório de sua mãe, cercado por pilhas de papéis e com uma expressão frustrada que ela raramente via. "Desculpe", disse ela parando na porta. "Não sabia que você estava aqui." "Não tem problema", Gabriel suspirou, passando as mãos pelos cabelos. "Estou tentando organizar os projetos filantrópicos da minha mãe. É mais complicado do que eu imaginava." Marina se aproximou curiosa. "Posso ajudar? Sei que não entendo de administração, mas..." "Na verdade", Gabriel a olhou com interesse, "talvez você seja exatamente o que eu preciso. Você entende as necessidades reais das pessoas que estes projetos devem ajudar." Ele puxou uma cadeira para o lado da dele e Marina se sentou, imediatamente consciente da proximidade. Nas últimas semanas, momentos como este haviam se tornado mais frequentes, pequenos instantes de intimidade não planejados que faziam seu coração acelerar. "Veja isto", Gabriel apontou para um relatório. "O projeto de bolsas de estudo. Minha mãe queria ajudar jovens de comunidades carentes a entrarem na universidade, mas os critérios de seleção são muito elitistas." Marina leu por cima o documento e franziu a testa. "Eles estão pedindo certificados de proficiência em inglês e cartas de recomendação de professores universitários. Gabriel, a maioria dos jovens de comunidade nem tem acesso a curso de inglês, quanto mais contatos na universidade." "Exatamente", Gabriel se animou, virando-se para ela com entusiasmo. "Como você mudaria isso?" Durante as próximas 2 horas, eles trabalharam juntos, reorganizando os critérios, Marina explicando as realidades da vida em comunidades carentes, enquanto Gabriel traduzia suas ideias para a linguagem administrativa. Era a primeira vez que colaboravam em algo concreto, e Marina descobriu que gostava da forma como Gabriel realmente ouvia suas opiniões, tratando-as com o mesmo respeito que daria a qualquer consultor profissional. "Você tem uma mente muito afiada para isso", disse ele quando terminaram, olhando para Marina com uma admiração genuína. "Já pensou em fazer administração ou direito?" "Ainda sonho com medicina",
Marina admitiu. Mas essas coisas... É gratificante saber que posso ajudar pessoas mesmo sem ser médica. Gabriel ficou em silêncio por um momento, estudando seu rosto. Marina, disse ele finalmente, você sabe que pode fazer medicina agora, né? Financeiramente, quero dizer. Você tem os recursos. A realidade do dinheiro ainda era surreal para Marina. Os 50 milhões prometidos por Helena haviam sido transferidos no dia do casamento, mas ela mal havia tocado na conta. Parecia dinheiro que não era realmente seu. Não sei se seria certo, murmurou ela. Usar esse dinheiro para mim? Por que não seria? Gabriel se aproximou, sua voz ficando mais intensa. Você merece ter seus sonhos realizados, Marina. Você merece ter a vida que sempre quis. Havia algo em sua voz, uma urgência que ia além da simples gentileza. Marina olhou para ele e viu algo em seus olhos que a fez perder o fôlego. Uma ternura que parecia muito real para ser apenas parte da performance. Gabriel, ela sussurrou sem saber como continuar. Ele se aproximou ainda mais, sua mão subindo para tocar delicadamente seu rosto. Marina, O som da campainha da entrada os fez se afastar bruscamente, quebrando o momento como vidro. Clara apareceu na porta segundos depois. Senhor Gabriel, a senhorita Carolina Brandão está aqui para vê-lo. Gabriel fechou os olhos por um momento, como se estivesse se recompondo. Diga que desço em 5 minutos. Quando Clara saiu, um silêncio constrangedor se instalou entre eles. Marina se levantou rapidamente, arrumando os papéis que haviam espalhado. Carolina é... Ela começou, tentando soar casual. Uma velha amiga da família. Gabriel respondeu rapidamente. Nada mais. Mas Marina notou como ele evitava seus olhos, como suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajeitava a gravata. Carolina Brandão era exatamente o tipo de mulher que Marina havia imaginado ser perfeita para Gabriel. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente escovados e um sorriso que revelava dentes impecáveis. Ela usava um vestido de grife que provavelmente custava mais do que Marina ganhava em 1 ano como enfermeira, e carregava-se com a confiança de quem sempre soube exatamente qual era seu lugar no mundo. Marina a observou da janela do quarto, enquanto Carolina caminhava pelo jardim com Gabriel, gesticulando animadamente enquanto falava. Eles pareciam confortáveis juntos, familiares, e Marina sentiu uma pontada de algo que reconheceu, constrangida, como ciúme. A senhorita Carolina vem aqui desde criança, disse Clara entrando no quarto com roupas limpas. As famílias sempre esperaram que ela e o Sr. Gabriel... Sempre esperaram o quê? Marina perguntou, tentando soar desinteressada. Que se casassem, é claro. Antes da senhorita Laura, todos achavam que seria natural. Famílias tradicionais, fortuna compatível, ela o conhece desde sempre. Marina sentiu o estômago se revirar. E depois que Laura morreu? Carolina tentou se aproximar algumas vezes, mas o Sr. Gabriel nunca demonstrou interesse. Até agora, achávamos que ele simplesmente não estava pronto para amar novamente. As palavras de Clara ecoaram na mente de Marina, enquanto ela tentava se concentrar na leitura. Mas seus olhos continuavam vagando para a janela. Gabriel e Carolina haviam se sentado no banco próximo à fonte, e ela podia ver como Carolina tocava ocasionalmente o braço dele, como se inclinava para mais perto quando falava. 1 hora depois, Gabriel bateu na porta do quarto. Marina, posso entrar? Ela abriu a porta para encontrá-lo com uma expressão estranhamente tensa. Como foi a visita? Carolina queria conversar sobre algumas coisas. Gabriel entrou e fechou a porta atrás de si, o que era incomum. Normalmente suas conversas aconteciam em espaços comuns. Marina, preciso te contar algo. O coração dela acelerou. O que é? Gabriel se aproximou da janela, olhando para o jardim onde haviam estado momentos antes. Carolina e eu tivemos um relacionamento. Há alguns anos depois que Laura morreu. Durou cerca de 6 meses. Marina forçou-se a manter a voz neutra. Ah, não foi sério. Gabriel continuou rapidamente. Pelo menos não para mim. Eu estava perdido, solitário, e ela estava lá. Mas terminei quando percebi que não era justo com ela. Eu não conseguia sentir o que ela merecia que eu sentisse. Por que está me contando isso? Gabriel se virou para encará-la. Porque Carolina veio aqui hoje propor algo.
Ela sabe sobre nosso acordo. Marina sentiu o sangue gelar. Como ela sabe? Não sei. Talvez tenha ouvido rumores, feito suas próprias deduções. Ela sempre foi muito perspicaz. Gabriel passou a mão pelos cabelos, um gesto que Marina havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. Ela ofereceu uma alternativa. Que tipo de alternativa? Ela se casaria comigo, hoje mesmo, se eu quisesse. Disse que sempre me amou, que esperou todos esses anos e que... Ele hesitou. Que seria mais adequado do que nossa situação atual. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Carolina estava oferecendo exatamente o que Gabriel precisava. Um casamento conveniente com alguém de sua própria classe social, alguém que o amava genuinamente, alguém que faria sentido para todo mundo. E o que você disse a ela? Marina perguntou, surpreendida por sua própria voz sair tão calma. Gabriel a estudou por um longo momento. Disse que já estava casado. Mas isso pode ser resolvido. Podemos nos divorciar rapidamente. Você ainda teria tempo para se casar com ela antes do prazo. Marina, faz sentido, Gabriel. Ela continuou, forçando-se a ser racional mesmo quando sentia o coração se despedaçando. Ela te ama de verdade. Vocês são do mesmo mundo. Seria mais fácil para todos. Marina, pare. A firmeza em sua voz a silenciou. Gabriel se aproximou, pegando suas mãos em uma urgência que ela nunca havia visto antes. Eu disse a Carolina que já estava casado, repetiu ele, seus olhos azuis fixos nos dela. E quando ela perguntou se era apenas um acordo comercial, eu disse que não. O coração de Marina parou. Gabriel, eu sei que começou como um acordo. Eu sei que prometemos apenas 3 meses. Mas Marina... Ele levou as mãos dela ao peito, onde ela podia sentir seu coração batendo acelerado. Isso não parece mais um acordo para mim. Parece real. Marina olhou para ele, vendo a vulnerabilidade que ele raramente permitia que outros vissem. Gabriel, você tem certeza? Porque se for apenas gratidão ou solidão ou... Não é gratidão. Ele a interrompeu, suas mãos subindo para emoldurar seu rosto. É... você. A forma como você se importa com as pessoas. Como você é genuína em um mundo cheio de falsidade. Como você me faz querer ser uma pessoa melhor. Gabriel, ela sussurrou, sentindo lágrimas se formando em seus olhos. Marina, eu sei que isso não estava no acordo. Sei que é complicado e que talvez você não sinta o mesmo, mas eu preciso que você saiba... Ele respirou fundo. Eu estou me apaixonando por você. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles, mudando tudo irrevocavelmente. Marina olhou para o homem que havia começado como um estranho, que se tornara um parceiro de conveniência e que agora confessava sentimentos que ela também havia começado a sentir. Gabriel, ela disse finalmente, sua voz trêmula de emoção, eu também estou me apaixonando por você. Quando ele a beijou, finalmente, não havia câmeras ou plateia ou pretensão. Havia apenas 2 corações que haviam encontrado, contra todas as probabilidades, algo verdadeiro em meio a um acordo impossível.